Exaltado seja o nome do nosso Deus. Nesta noite vamos fazer uma live aqui e vamos falar sobre a salvação pela graça. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Enquanto isso, você pode aí compartilhar com outras pessoas para que também elas sejam alcançadas. Eu agradeço bastante. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sejam bem-vindos, os que já estão aí. Queridos, a salvação pela graça é um conceito fortíssimo, é um conceito central do cristianismo. Significa, na realidade, que a salvação, ela não vem por meio das obras. O texto aqui disse, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não está baseada em nossos méritos pessoais, em nossas ações pessoais, mas é um presente de Deus. É um dom de Deus que nós aceitamos mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação ela é um ato gratuito de Deus, imerecido. Eu não merecia, você não merecia. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um presente de Deus. E a Bíblia nos mostra claramente que é algo que não preciso pagar. Por quê? Já foi pago um alto preço, preço de sangue, preço da redenção. Na cruz do Calvário, Jesus, ele deu o último brado: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. E ele veio justamente para fazer a vontade de Deus, realizar o plano de Deus através da vida dele. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, nos fala João, através do livro de Apocalipse. Portanto, a salvação, ela é pela graça. E o que é graça? Graça, na realidade, é um favor imerecido. Por que imerecido? Porque o que eu merecia era morrer. A cruz que Jesus levou, aquela cruz era para mim, era para você. Porém, ele se encarnou, veio a este mundo, cumpriu a vontade de Deus e consumou a eterna salvação. Portanto, a salvação é o favor merecido de Deus, da bondade de Deus para conosco, porque Deus é bom o tempo todo. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, renova-se cada dia, renova-se cada manhã. E a salvação ela é alcançada através da graça, por meio da fé. A graça é o favor imerecido de Deus e nós aceitamos o plano da salvação através da fé. E a fé em Jesus Cristo é o meio pelo qual nós recebemos a salvação. E a fé também é um dom de Deus. Portanto, o Espírito Santo dentro de nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E como Jesus é o único caminho da salvação, e essa salvação pela fé, eu aceito o favor imerecido de Deus, a graça de Deus, e eu procuro seguir a Jesus. Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, pagou um alto preço. Até um hino que diz: eu sei que foi pago um alto preço, o preço da redenção.
Não foi por ouro ou prata ou outro material precioso, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Portanto, meus queridos, a salvação na realidade, ela não é uma conquista. A salvação não é o resultado das boas obras, como nós lemos aqui, ó. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As boas obras não salvam, mas eu preciso praticar as boas obras, porque eu já creio no Senhor, eu já sou salvo, logo eu preciso praticar as boas obras. Não há uma pessoa que diz eu sou salvo e que ele não vá ter a prática das boas obras, que ele não vai amar o próximo, porque nós amamos o nosso irmão, nós amamos o nosso próximo. Mas a salvação não é o resultado das nossas boas obras, das nossas dádivas, é um presente de Deus. O maior presente de Deus para a humanidade foi justamente enviar Jesus Cristo, o seu Filho. E essa salvação pela graça, que é um dom na realidade imerecido, a graça de Deus, ela enche o nosso coração, enche a nossa vida. Gente, a graça de Deus está presente desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Muito embora muitas pessoas falem o Deus do Velho Testamento é muito diferente do Deus do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus. Apesar de que nós vemos o povo em constante rebeldia, em constante desobediência, e o povo sempre estava enfrentando tempestades, enfrentando fome, enfrentando calamidade, pela desobediência deles. Mas ali estava a graça de Deus, a justiça de Deus, presente lá no Antigo Testamento, como no Novo Testamento também nós vemos essa manifestação da graça de Deus. Ele enviando Jesus Cristo ao mundo para morrer e me perdoar e me dar uma nova chance, me dar uma nova oportunidade para que eu pudesse buscar a presença do Senhor, para que eu pudesse ter essa comunhão com Deus. E nós temos a fé como meio de receber essa graça. A fé é o meio pelo qual você recebe a graça de Deus. O que é a fé? A fé é a certeza, a fé é a confiança, a fé é a convicção. A fé é a certeza que os nossos pecados foram perdoados, que os nossos pecados, eles foram perdoados e jogados no mar do esquecimento. Logo, a salvação, na realidade, é um ato exclusivamente de Deus, através de Jesus Cristo. A salvação é inteiramente um ato de Deus, por meio de Jesus, e ele conquistou a salvação para todos nós. Não apenas precisamos recebê-lo pela fé, mas agora nós precisamos andar em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo agora se fez novo. Portanto, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda, a salvação não é por nossos méritos. A salvação é o resultado, não é o resultado do nosso esforço ou do nosso mérito. Se dependesse de nós, ninguém na realidade se salvaria. Ninguém seria salvo. Mas desde o Velho Testamento, os sacrifícios que foram oferecidos no Velho Testamento já prefiguravam, já prenunciavam a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, é necessário que eu creia, é necessário que eu abra o meu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. O Senhor, ele quer entrar e ele quer fazer morada em tua vida. Abra o teu coração. A salvação pela graça não exclui a necessidade de boas obras. Na realidade, eu demonstro que sou uma pessoa salva quando eu pratico boas obras, quando eu exerço misericórdia. A salvação sendo um presente de Deus oferecida gratuitamente a todos. O plano de Deus é que todos se salvem e que cheguem
ao pleno conhecimento da verdade. E como explicar essa salvação pela graça? A salvação pela graça, queridos, ela é obtida através da tua fé, através daquilo que está no teu coração. E essa graça, que é um presente de Deus, é algo que nós não merecíamos, não depende do meu esforço, não depende do teu esforço, não depende das tuas obras, mas eu preciso aceitar essa graça pela fé no Senhor. E quais são os 3 pilares da salvação? Justificação, regeneração e santificação. Vejam bem, o que é a justificação? Eu era pecador, você era pecador, mas agora você não é mais pecador. Somos, porém, redimidos pelo sangue de Jesus, justificados. Quando Deus ele olha para nós, ele não vê o nosso pecado, mas ele vê Cristo em nós, porque ele nos justificou, ele nos declarou livres. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. E Efésios capítulo 2 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas agora, quem está operando em teu espírito? O Espírito Santo, porque eu dou lugar ao Espírito Santo, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, e vos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, queridos, é um mistério revelado ao homem, é um mistério revelado ao ser humano, e agora você faz parte da família de Deus. Ele nos justificou, ele nos declarou que nós somos justos. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação. Quando Jesus ele deu seu último brado, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Em qualquer lugar eu posso orar. Em qualquer lugar eu posso buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E diz aqui: na sua carne desceis a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Aí Cristo trouxe o quê? Trouxe o ministério da reconciliação. Reconciliados com Deus, nos trouxe a justificação. Veja os 3 pilares da salvação, que é a justificação. Você foi declarado justo pelo sangue de Cristo. Regeneração significa que a sua vida agora é transformada, que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E o outro pilar, que é a santificação. A santificação é um processo progressivo, vai acontecendo à medida que eu me dedico ao Senhor, à medida que eu entrego a minha vida ao Senhor. A regeneração é o renascimento espiritual, e a santificação é o processo. E neste processo nós estamos inseridos através do Espírito Santo, que é o agente santificador. Glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, porque a graça de Deus é algo que nós não entendemos. Por que não entendemos? Há um que diz assim,
Eu não sei o que ele viu em mim. O que é que ele viu em nós? O que é que ele viu em você? Somente pecado? Somente desobediência? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Porém, essa justificação é Ele que nos perdoa os nossos pecados, e baseados na fé em Cristo Jesus. Aí entramos pelo processo da regeneração, que é o novo nascimento, que ocorre quando o Espírito Santo ele entra em nossas vidas, ele entra em nós, ele está em nós. Você recebe o Espírito Santo não quando você é batizado com o Espírito Santo, mas quando você aceita a Jesus Cristo como o teu Salvador, independentemente de você acreditar no dom de línguas ou não, de falar em línguas ou não, porque isso não traz salvação. O que traz salvação para nós é o sangue de Jesus. O Espírito Santo ele faz morada em nós. Aí nós temos a santificação, que é esse processo de crescimento espiritual. Você vai crescendo em Cristo Jesus, vai adquirindo experiências. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. E nós cremos no poder do sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança. E essa salvação pela graça de Deus, você pode receber nesta noite. Você pode aceitar o plano da salvação nesta noite e deixar o Espírito de Deus trabalhar em tua vida. A graça não depende do esforço humano, pois Jesus Cristo fez tudo, ele fez toda a obra. Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Zaqueu era chefe dos publicanos. Os judeus não gostavam dos publicanos, pois eram cobradores de impostos, e a maioria deles ficavam ricos cobrando impostos, além do que era devido. Eles viam Zaqueu como um homem pecador, que fazia aquilo que não agradava a Deus. Se nem as pessoas gostavam de Zaqueu, como Jesus ia gostar dele? Bom, Jesus ama a todas as pessoas. Cristo ama a cada um. E ele não faz acepção de pessoas. E Zaqueu queria muito ver a Jesus. Que coisa maravilhosa quando nós queremos ver a Cristo. Ele queria se aproximar de Jesus. E quando nós nos aproximamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está pronto a estender as suas mãos. Só que uma multidão impedia. Zaqueu era pequeno. Ele subiu em uma árvore para ver a Jesus. Eu sou baixinho, eu não vou conseguir ver a Jesus, porque a multidão não vai deixar. Já sei, vou subir ali naquela árvore e lá eu vou ver o Mestre, eu vou ver o Senhor. E assim Zaqueu, ele tomou uma decisão. Ele subiu na árvore, ficou esperando Jesus passar. Que surpresa quando de repente Jesus para, aleluia, embaixo da árvore, chamou pelo nome. Como ele me viu aqui em cima, como ele sabe o meu nome, aleluia. Zaqueu não sabia que Jesus era Deus, e Deus ele sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o teu problema, conhece a tua dor, aleluia. Ele disse: olha, hoje me convém pousar em tua casa. E nesta noite o Senhor está te dizendo: eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida. No momento que Zaqueu deixou Jesus entrar na sua vida, a sujeira e o pecado foi saindo. Quando nós deixamos Cristo entrar em nossas vidas, a nossa vida vai sendo transformada, dia após dia, momento após momento. Você observou aí? Salvação, dom gratuito de Deus. Zaqueu, ele não merecia, mas Deus viu a sinceridade do coração dele. O Senhor está vendo a sinceridade do coração. E a palavra do Senhor nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu começo a meditar,
no sacrifício de Jesus. A minha alma se alegra. Sabe por quê? Porque a salvação, ela nos alcançou. A salvação, ela te alcançou. Que você possa nesta noite dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma o meu coração, faça algo na minha vida, eu preciso de ti, Senhor. E este é o dia que o Senhor escolheu, este é o dia que o Senhor planejou para te abençoar. Quem sabe você está passando por momentos tão cruéis, por momentos tão difíceis. Aleluia! Mas a palavra do Senhor nos diz nesta noite, você precisa entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Em Mateus 16, 24 a 27 está escrito: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Logo a salvação, que é o dom de Deus, que é o dom do Senhor, que é pela graça, está sendo oferecida para você aqui nesta noite, e não há outro caminho. Não há outra alternativa. O Senhor Jesus, Ele quer salvar a minha vida e a tua vida nesta noite. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te abençoar e que você possa entender o plano da salvação. Que você possa entender que Deus te ama, que Deus é maravilhoso, que Deus, Ele é especial. E Ele está aqui dizendo para você: filho meu, dá-me o teu coração. Quando você abre o teu coração, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela vem por você ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Jesus. Aleluia! E para ser salvo é preciso você entender realmente o que é a salvação. A salvação é a libertação. E o Senhor Jesus, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Creia em Jesus, porque através da minha confissão, através da minha fé, a fé que nos leva à vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo eu passo pelo processo do arrependimento, que é a transformação do meu coração, da minha mente, metanoia, ok? E eu preciso me arrepender. Me arrepender de quê? Dos meus pecados, da vida que eu estou levando, e pedir a Deus que Ele perdoe os meus pecados. E se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Romanos capítulo 10 e o versículo 9. Você vai confessando, você vai oficializando a sua fé, vai entrando neste caminho de santificação, de consagração, de santidade, nessa jornada maravilhosa. Aleluia! 1 Pedro 1,16 diz: sejam santos, porque eu sou santo. Busque a santidade, busque a paz que está em Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tome posse da salvação nesta noite. Deixe Deus agir na tua vida. Deixe o Senhor agir no teu coração. Deixa Ele te perdoar. É igual: entra na minha casa, entra na minha vida, mexa com as minhas estruturas. O Senhor, Ele quer mexer com todas as estruturas da tua vida. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é poderoso para te salvar, e Ele viu em você
uma pessoa que está clamando por salvação, que está clamando por misericórdia. Portanto, nesta noite, que você possa dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. E aí tem um hino, né? Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo o que eu tenho, Ele me deu. Eu não sei, sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Receba o céu nesta noite. Receba o perdão de Deus. Receba o perdão do Senhor. Peça ao Senhor para que Ele possa escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e aceite essa salvação pela graça. Pai amado, Pai querido, exaltado seja o nome do Senhor. Deus, eu te glorifico pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, porque sou salvo pela graça, através da fé. E eu quero, Senhor, que esta pessoa que me ouviu, que está me ouvindo, possa realmente abrir o seu coração. Louvado seja Deus. E abrir o seu coração e deixar Cristo entrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E escreva o nome desta pessoa no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo para te seguir. Observe aí. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. O Senhor, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Convide o Senhor para entrar na tua casa, mexer com toda a tua vida. E o maior milagre é o milagre da salvação. Aceite a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Eu não estou te dizendo para você aceitar a placa de uma igreja, mas você pode procurar uma igreja e congregar, ok? E você é a própria igreja, você é o templo do Espírito Santo de Deus. Que você possa nesta noite dizer: Senhor, a paz do Senhor Jesus para todos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Qual é o milagre que você está precisando nesta noite? O que você precisa nesta noite? Deus estará aqui para te perdoar. Deus estará aqui para escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro.
Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu entrego a Ti a minha vida, todo o meu ser. Diante de um mundo tão conturbado, de tanta tristeza, de tanta derrota, de tanta luta, o Senhor te diz assim: ó, filho meu, dá-me o teu coração. Um beijo para todos vocês, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Aleluia!